Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Simplifica para você. Meu nome é Adilson Moreira e estou aqui para desenvolver o tema Trabalho e Sociedade, tema do primeiro ano do ensino médio. Vamos direto ao assunto que é conteúdo que você quer. Vamos lá, galera. Vamos falar desse elemento. Vamos falar do trabalho nas diferentes sociedades. Como foi que o trabalho ele foi evoluindo para chegar nesse modelo capitalista? Nós vamos dividir essa aula em várias partes para você maratonar, sem muita delonga, sem muita canseira, para você gabaritar essa prova que você está precisando, que você está querendo e que você está estudando. Vamos lá, o trabalho na diferente sociedade. Primeiro, galera, vamos entender o que é trabalho, ok? Numa visão sociológica, o trabalho ele é uma complexa rede de trabalhadores e de ações, tá? Essa complexa rede, por exemplo, quando você pensa na figura, por exemplo, de um simples pão, que está aí, ó, na sua tela. Quando você pensa na figura de um pão, você tem que imaginar que por trás daquele pequeno objeto, daquele pequeno produto, existe toda uma gama, um sistema, uma rede de trabalho que foi criado no decorrer da história, em toda a sua estrutura, em toda a sua atividade, que vai sendo pouco a pouco desenvolvido. Ó, desde o campo, o cultivo de trigo, até a panificadora, cada produto resulta do trabalho de uma infinidade de pessoas com diferentes especialidades, ok? Quem planta, quem colhe, quem transporta, quem produz a máquina, quem prepara o trigo, quem prepara o pão, toda essa complexa rede se chama trabalho. Por trás de todo elemento se chama trabalho. Não se esqueça, você está no canal Simplifica, eu quero pedir o teu apoio para esse canal, para esse vídeo, dá o teu like, ó, bem embaixo, ó, botãozinho vermelho, se inscreve no canal, dá esse apoio, dá essa moral para a gente e vamos avançar no conteúdo de sociologia. Galera, bom, quando a gente fala na questão do trabalho no mundo, vamos citar um exemplo, tá? Vou citar o exemplo do desemprego. Vamos supor que um jovem, um personagem qualquer, o seu João da vida, ele ficou desempregado, tá? Quando ele fica desempregado, ele tem a opção de procurar um novo emprego ou abrir um empreendimento, tá? São opções que passam pela cabeça dele e assim sucessivamente. Mas quando você trabalha essa lógica do emprego, do desemprego, do trabalho, do aspecto formal, e tem aula aqui no canal falando sobre as ideologias capitalistas em torno da figura do desemprego, a gente começa a pensar em alguns elementos básicos. Por exemplo, tem alguns dados aí na sua tela, ó, tá? O IBGE, ele disse que na crise de 2015, na todo aquele processo de desemprego de 2015, o desemprego em termos absolutos, ele chegou a 7% da população. Quando você considera o desemprego entre os jovens, por exemplo, você considera que entre 18 a 24 anos, você tem algo em torno de 17% desta faixa etária no desemprego. Ou seja, para os jovens é mais difícil conseguir emprego. É aquela velha história de que precisa de experiência, né? Para poder conseguir emprego. E se não conseguir emprego, não tem a chamada primeira experiência. Então, existe uma pressão social sobre o indivíduo. O indivíduo vai passando o tempo e os outros começam a perguntar: e tu não vai trabalhar, não? Tu não vai ter emprego, e etc. Tá? Então, na história moderna, na concepção moderna, o trabalho é utilizado para classificar as pessoas, ok? Nós concebemos se o indivíduo tem o emprego ou se não tem o emprego. Mas quando você olha para a história, você começa a compreender algumas dificuldades, algumas concepções diferentes. Vamos pegar primeiro na Antiguidade Clássica, tá? Na Antiguidade Clássica, você vai ter ali, de uma certa forma, lá na Grécia Antiga, os gregos, você sabe que no mundo antigo havia uma divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, tá? Você tem o trabalho intelectual elitizado, filósofos, políticos, né, aristocratas, etc., que tinham poder aquisitivo, que possuíam escravos, então eram de um status mais elevado. Então, o trabalho intelectual era muito bem quisto naquela sociedade. E, ao contrário, você tem o trabalho manual, que era relegado a escravos, a indivíduos não cidadãos, né? E etc. Eram os subalternos, e assim vai. Por exemplo, na Grécia Antiga, tem aí para você embaixo, na Grécia Antiga,
os gregos classificavam 3 formas de trabalho. Havia o labor, né, que era o trabalho braçal, que era o trabalho do esforço físico, né, plenamente. Tinha poieses, que era o trabalho que misturava um pouco de trabalho intelectual com trabalho físico e braçal. Seria o caso do artesão, né, que domina a técnica, que sabe fazer uma mesa, um calçado, uma carroça, depende do conhecimento técnico e da questão física. E nós temos a praxis, que era a palavra, que era a oratória, o discurso, como os grandes filósofos, políticos e aristocratas, tá bom? Então, os gregos tinham uma diferenciação do trabalho para muitos deles. Dá uma olhada nessas imagens aí que eu selecionei para vocês, olha só, né? Você tem ali, mais na esquerda, o discurso, né, da figura do político. Vocês estão estudando história, devem saber muito bem que nessa sociedade os escravos eram diferenciados pela roupa, pelas indumentárias, por um bracelete no pescoço. Então, era visível saber aqueles que se destinavam apenas ao trabalho braçal, né? Como tem nas imagens aí por baixo, ó, e aqueles que eram apenas destinados ao trabalho intelectual, à oratória, como mostra nessa imagem aqui da direita, aqui em cima. Então, são elementos, são condições que demonstram a questão do trabalho nesse aspecto. E aí, galera, é importante considerar algumas situações básicas. O trabalho nessa sociedade, ele não era bem visto, porque o trabalho era coisa de pessoas que não eram bem nascidas, tá? O trabalho tinha um sentido negativo. Esse é um dos cernes dessa aula, tá bom? Um dos cernes aqui é você compreender na medida que vai ocorrer a mudança na perspectiva do trabalho, na mudança no mundo do trabalho de uma era para a outra, até culminar nessa sociedade de hoje que valoriza o trabalho, valoriza a produção e assim sucessivamente, tá bom? Muito bem. Bom, como se deu essa questão do trabalho nas diferentes sociedades? Tá aí, ó, galera. Bom, primeiro, nós falamos no caso da Grécia Antiga, né, da forma como eles se colocavam. Os romanos também possuíam uma forma de divisão, né, de classificação do trabalho. Na Roma Antiga, na pirâmide societária, eles classificavam o trabalho de acordo com algumas definições básicas. Por exemplo, havia o instrumento vocale, que era a figura do escravo, ok? Era na visão dos romanos, uma ferramenta viva, tá? Você tem logo abaixo o instrumento semivocale, que aí você tem a figura do animal. Então, pensem bem, pasmem, meus caros colegas, olha só, para os romanos, o escravo, ou seja, um ser humano, né, estava na hierarquia social acima do boi. A única diferença é que o escravo fala, escravo, instrumento vocale, e o boi, ele não fala, instrumento semivocale, ok? E o instrumento multum, que é a ferramenta. Então, como eu dizia no slide anterior, nessa sociedade tinha-se uma noção negativa do trabalho, uma concepção negativa do trabalho. Por quê? Porque a origem do termo trabalho, segundo alguns especialistas, ela está ligada ao termo tripalium. O tripalium, que era um antigo instrumento de tortura, ok? Ou seja, utilizado para castigar, no sentido penoso, danoso, doloroso. Daí o trabalho, ele acabou tendo esse sentido muito negativo, esse sentido penoso e danoso também. Ou seja, o trabalho era praticamente como um castigo divino, tá? Na concepção de alguns. Beleza? Vamos lá. Não te esquece de apoiar o canal, dar teu like, te inscreve no canal, tá bom? Essa aula foi preparada com muito carinho para você. Bom, quando a gente avança da Antiguidade Clássica para a Idade Média, vocês já viram que na Antiguidade Clássica tinha muita questão da escravidão, do trabalho, a história vai explorar isso com mais profundidade para vocês, tá bom? Quando a gente passa para a Idade Média, nós vamos ter uma outra configuração. Sai a figura do escravo e entra a figura do servo. O servo passa a ser o principal meio de trabalho, instrumento de produção nessa sociedade. Nós temos a terra como principal meio de produção, claro, e o trabalhador, né? O servo ligado a ela, e aí esse servo é aquele que vai
movimentar e produzir, ok? Essa terra propriamente dita. Então, prevalecia um sistema de deveres do servo para com o senhor e deste para com aquele, que é a famosa relação suzerania e vassalagem, tá? Os vassalos eram fiéis aos seus suzeranos e os suzeranos tinham a função de proteger seus vassalos. Nessa relação se constitui a relação de poder, a relação de dominação e a relação de trabalho na sociedade dessa época, ok? Nessa sociedade medieval, havia outras formas de trabalho também, diga-se de passagem, não só do servo, como atividades artesanais, os vilões, trabalhadores livres e etc., tá? Meeiros, né? Trabalhavam por colheita ou algo nesse sentido. Então, esses trabalhadores, a Idade Média também é marcada por muitas dessas relações de trabalho, não somente a servidão. Mas a mão de obra predominante é a mão de obra servil, tá aí os exemplos, né? Do campo, da terra, da vassalagem, e aí essa relação tinha muitas concepções na época, por exemplo, tinha que pagar muitas obrigações, né? Corvéia, talha, banalidade, mão morta, tá? Por exemplo, a talha era uma parte da produção que era tirada nos campos, como demonstra embaixo, era dada para o senhor feudal, tá? A banalidade era imposto pago pela produção como um todo. Então, havia uma série de coisas que ele, né? Mão morta, quando o servo lá, o pai, morria, o filho pagava uma taxa para poder se utilizar da terra, para poder continuar fazendo uso fruto da terra, tá bom? Então, é uma relação de trabalho muito intensa, muito forte nesses elementos. Quando a gente vai chegando para a Idade Moderna, na Idade Moderna, nós vamos tendo algumas mudanças básicas nesse perfil, tá? E aí nós temos que considerar algumas dessas mudanças básicas. Vamos lá. Primeiro, a partir do século XII, começa todo um processo de transformação da Europa, chamado de renascimento comercial e urbano. O renascimento comercial, as pessoas começam a criar feiras, as pessoas começam a ir para o Oriente nas cruzadas e buscar produtos e trazer para o Ocidente. As negociações aumentam, faz as cidades crescerem novamente. Com esse renascimento comercial e com esse renascimento urbano, nós temos um desenvolvimento de um novo modo de produção na Europa a partir dos séculos XII e XIII, que é o chamado sistema capitalista. O capitalismo ele começa a ser o modo de produção dominante na Europa. E aí o capitalismo ele começa a ter ali uma participação muito importante no sentido do lucro, juros, usura, né? E a ideia do trabalho ela começa a se modificar. Então, quando começa a mudar o sistema produtivo, vai começar a mudar também as ideias em torno desse sistema produtivo. Então, não dava mais para ter essa ideia do trabalho, tanto na antiguidade clássica quanto na Idade Média, como algo ligado ao cartigo, algo ligado a pessoas que não eram bem-aventuradas, bem-nascidas, né? Esse discurso também prevaleceu na Idade Média. Também havia essa ideia, né? Havia lá uma sociedade estamental muito bem dividida entre clero, nobreza e servos, e essa sociedade dizia que o clero rezava, a nobreza guerreava e os servos trabalhavam. Eles eram predestinados por Deus a essa atividade, ok? E havia uma ideologia do tipo, você nasceu servo, vai morrer servo porque é vontade de Deus. A pobreza era encarado como condição complementar à riqueza. Então, se existem pobres, é porque existem ricos. E os pobres existiam para ajudar os ricos a irem para o céu. Olha que safadeza, galera. Olha que coisa absurda. Mas era a ideologia da época medieval, né? Que trabalhava, que atuava dessa forma, que se colocava dessa forma, para que os trabalhadores... Não havia estímulo à produção, tá? Não havia estímulo ao desenvolvimento, ao crescimento, não havia nenhum tipo de estímulo, porque quanto mais ele produzia, mais ele entregava para os nobres e para a igreja na época. Mas com as mudanças que o final da Idade Média estava apresentando,
tanto no renascimento comercial, urbano, desenvolvimento do capitalismo e a noção de novos lucros, começa a surgir novas concepções que vão começar a mudar o sentido do trabalho para chegar no sentido que você conhece hoje, que é essa forma de que o trabalho edifica e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá. O trabalho deixou de ser algo repugnante, olha aí, ponto central dessa aula. O trabalho deixou de ser algo repugnante e se transformou em algo capaz de dignificar o ser humano. Como é que ocorreu essa mudança? Viu, meu caro aluno? Ó, memoriza, coloca na tua cabeça. O trabalho deixou de ser algo repugnante e se transformou em algo que dignifica o ser humano, né? Nós temos discursos hoje como o trabalho edifica, o trabalho melhora e etc. Então, nesse sentido, nós temos algumas situações básicas que nós vamos colocando, as transformações da Idade Média, e como elemento fundamental, eu queria citar esse pensador que está aí, olha aí o cabelinho dele bem arrumado, o Max Weber, tá? Um dos clássicos da sociologia. Segue ele no Instagram, cutuca ele no Facebook. Esse camarada aí, nessa obra dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele faz uma relação entre o desenvolvimento do sistema capitalista e o surgimento de uma nova mentalidade. Esta nova mentalidade ligada a uma classe específica, a burguesia, que agora vai começar a suplantar as suas ideias. Aí eu lembrei do outro pensador lá, do Karl Marx, que sempre diz que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. A classe que está no poder, ela propõe para as demais classes da sociedade as suas ideias, as suas concepções, e é justamente isso que ele vai começar a trabalhar. E o Weber faz essa ideia, só que ele faz no sentido inverso do Karl Marx. Então, vamos lá, calma, tá? Então, nessa relação aí do Weber, quando ele analisa o sistema capitalista, quando ele fala da ideologia, ele vai dizer que, por exemplo, a religião foi importante para a mudança de mentalidade. Mas antes de entrar na religião, eu quero citar logo para você aqui as 4 instituições, ok? Que ajudaram na mudança da mentalidade, dessa concepção do trabalho em um sentido repugnante, pesado, castigante, etc., para um sentido glorificante, como o sistema capitalista quer, para impulsionar o indivíduo para trabalhar. São eles: a igreja, a escola, os governos e os empresários. Vamos lá, então, passo a passo aqui para cada um deles, né? Porque a pergunta é: surgiu o sistema capitalista, começa a evoluir as técnicas de trabalho, né? Primeiro nós tínhamos lá as oficinas medievais, ok? Onde você tinha um artesão que dominava tudo. Depois passa para as manufaturas, ok? Depois passa para a indústria, etc. Como então convencer? Olha só, o escravo não tinha muito ímpeto, né? O servo não tinha muito ímpeto, porque, como eu disse, quanto mais ele produzia, mais ele entregava para os senhores. Era castigado, era oprimido, e etc. Como transformar o ímpeto desse ser humano? Como convencer o trabalhador a exercer sua atividade? Mudando a concepção da atividade, né? Dizendo que ela é algo abençoado por Deus. E, nesse sentido, eu quero trazer para vocês uma concepção que foi criada por esse senhor que está embaixo, dá uma olhada nele. Se você não reconheceu este chapéu lindo e maravilhoso, esta barba aí suntuosa, esse é o João Calvino, tá bom? João Calvino, que era um seguidor de Martim Lutero. Martim Lutero começa a Reforma Protestante, o João Calvino discorda do Lutero, e aí o João Calvino ele cria uma concepção de igreja só ligada aos princípios dele, tá? Que é o chamado calvinismo. Dentro do calvinismo, nós vamos ter esse elemento fundamental que eu fiz questão de pegar para você de acordo com o dicionário. É muito importante. Questão de prova na certa, galera. Anota, pausa o vídeo, anota se for preciso, ok? É para colocar no caderno como lembrete, questão de prova, põe um asterisco nela, é muito importante. Isso daqui não cai na prova do Enem, despenca na prova do Enem. Fique cuidado, fique atento, tá? Fique ligado nessa. Olha a dica do Enem aí, tá bom? O ascetismo é o quê?
a abstenção de prazeres carnais e do conforto material de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual. Doutrina intelectual ou religiosa que considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para alcançar a Deus, a virtude e a verdade, tá? Então, João Calvino, ele vai criar a concepção calvinista. Nessa concepção calvinista, ele vai dizer, nessa nova religião, ele vai dizer, quem trabalha glorifica a Deus. Olha que coisa boa, galera, né? Quem trabalha glorifica a Deus. O trabalho não é visto mais como um castigo, né? Divino e etc. Inclusive, as ideologias dele, elas vão muito de embate às que eram dominantes na Idade Média. Porque se você lembrar, o clero rezava, somente isso, o clero não trabalhava. O clero, além de rezar, ele guerreava, né? A nobreza guerreava, desculpa. Então, sobravam os servos do trabalho, tá? Então, ele vai dizer, ó, quem trabalha glorifica a Deus. Claro que a igreja não vai gostar dessas ideias. O trabalho é um dom de Deus, ok? João Calvino diz. O comerciante que deseja o lucro agrada a Deus, tá? Inclusive, ele vai de encontro, por isso que a burguesia vai aceitar as ideias dele, vai acatar as ideias dele, vai gostar das ideias dele. Por quê? A visão católico medieval era uma visão que criticava, que entendia como egoísmo, como pecado, esse acúmulo, essa riqueza e etc. Né? E aí os burgueses não dormiam bem. Então agora eles passam a dormir tranquilos, porque tem uma religião, tem uma concepção religiosa que legitima a acumulação de capitais dele, tá? Então, comerciante que deseja o lucro, esse também agrada a Deus. E ele criou a ideia da predestinação, tá bom? Era mais ou menos o seguinte: a predestinação é alguns nascem para a salvação e outros nascem para a danação. No entanto, esses que nascem para a danação podem ainda obter a salvação se em vida alcançarem os êxitos econômicos. Em resumo, se enriquecerem. Trabalha, acumula, obtém, e aí você é um eleito de Deus. É mais ou menos isso que acontece que no mundo de hoje, que é a chamada, isso aí é um pouquinho da base da teologia da prosperidade, né? O sinal da bênção de Deus na vida do indivíduo está ligado aos bens materiais dele. Ele vai acumulando, ele vai crescendo, né? Muitas denominações fazem isso, que é a vigília dos empresários, não sei o que mais lá, e etc. E começa a ganhar, a enriquecer, a lucrar e etc. Então, esse camarada cria isso, né? Olha só, os preguiçosos vão para o inferno, né? Ou seja, quem não quer trabalhar, isso não é de Deus. Imagina isso caindo sobre o clero. Meus queridos internautas, meus queridos alunos, o clero deve ter ficado muito insatisfeito com isso, né? Inclusive, João Calvino tinha uma frase que dizia: quem não trabalha não merece comer. Ó, né? Cuidado, hein, João Calvino. Os caras vão querer te matar. E daí ele criou a chamada calvinismo. Então, as igrejas nascentes, principalmente o calvinismo, se espalhando, essa ideia vai estar na base da Revolução Industrial, né? Inglaterra, ela era calvinista, puritana e tal, e elas também, em parte, vão estar na fundação basilar dos Estados Unidos, né? Daí essa volta deles para o monetarismo, uma questão econômica também ligada a essas concepções calvinistas de estímulo, de acumulação. Foi essa religião que o Weber, que eu mostrei no slide anterior, estudou para poder fazer essa relação entre o novo sistema e a nova religião, né? Como um vai impulsionando o outro. A outra instituição que ajuda nessa mudança são as escolas. As escolas ajudam nesse processo, ok? Porque as escolas começam a adequar seu currículo para o mundo do trabalho. Aquele currículo, olha essa imagem aí, que era muito mais voltado para uma tríade medieval, teologia, né? Filosofia e etc., ela começa a ser mudada, né? Para se voltar muito mais para o mercado de trabalho. Isso é muito comum quando a gente vê que coisa singela e coisa meiga, ó.
Inclusive, como as escolas foram adaptadas para preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Mão de obra, né? Diriam alguns até, mão de obra barata, o Estado acaba criando para o mercado de trabalho, para as multinacionais. Quantas vezes nós mesmos nas escolas, menino, você chegou atrasado, como é que vai ser no teu trabalho? A gente não diz assim, quando você for patrão, quando você for empresário, a gente diz quando você for empregado, né, e etc. Então, olha as historinhas aí, ó. Desse lado aqui, ó, os três porquinhos, né? Ou seja, uma interpretação sociológica que a gente faz, tá, galera? Qualquer reclamação pode postar aqui nos comentários. Tipo, o porquinho que estudou mais, que trabalhou um pouco mais, fez uma casa um pouco melhor, portanto, tem mais segurança e mais tranquilidade. O lobo não vai lá e vai derrotá-lo, né? E etc. E a outra que é o clássico do estímulo ao trabalho, que é a cigarra e a formiga. Enquanto a formiga trabalhava exaustivamente, a cigarra pagodeira, né? Parará, papá, a cigarra estava só se dando bem. E aí vem o inverno e a formiga está guarnecida, né? E a cigarra sofre. Então, são ideologias que começam a repassar através da escola. A escola passa a ser adequada para repassar uma ideologia capitalista, né? Para o mundo do trabalho. Isso é muito comum nas escolas, a gente ouve muito isso, né? Estamos formando para o mundo do trabalho. Os outros dois são os empresários, né? Que começam a criar mecanismos de controle sobre o trabalhador, né? Aqueles pontos de entrada, de saída, os cachorros lá que vigiavam, os seguranças, os capatazes, né? As fábricas eram que nem iguais a presídios, os caras armados, então todo um controle sobre o trabalhador, toda uma lógica que vai se intensificar nos próximos vídeos, nós vamos ver aí no Taylorismo, no Fordismo e em outras formas, tá bom? E o governo que acaba criando uma legislação própria para o trabalho. Eu lembro que em alguns lugares da Europa, se não me falha a minha jovem memória na Inglaterra, você teve, inclusive, leis anti-vadiagem sendo aprovada, tá? Leis anti-vadiagem, ou seja, o indivíduo que não procurasse algum tipo de trabalho, que estivesse em praça pública, sarrafo nele, cadeia nele, porque todos tinham que procurar algum tipo de trabalho, alguma fábrica para ter, e assim sucessivamente, tá bom? Então, desde o ascetismo dessa vida regrada, abrindo mão, né, e etc., até as escolas, os empresários, o governo, esse sistema de trabalho vai se alternando. O sistema capitalista vai adequando toda a sociedade para que sirva de mão de obra no trabalho em si. E o trabalho passa a ser essa virtude, né? O trabalho revigora, né? O trabalho é um dom de Deus, o trabalho dignifica o homem. Quem cedo madruga, Deus ajuda, né? E etc. Então, toda essa lógica aí vai sendo colocada pouco a pouco até então. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a questão do trabalho em Marx. Não perca o próximo vídeo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Eu, Adilson Moreira, vou me despedindo por aqui, pedindo o teu apoio, dá o teu like, se inscreva no canal e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até mais.